Olá, boa noite. Voltamos para o último bloco do Frente a Frente com o deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná. Deputado, nós discutimos aqui no intervalo sobre a prisão em segunda instância, um assunto que está em discussão, né? Que o Supremo, a presidente Carmen Lúcia, resiste a colocar as ADCs, ações diretas de constitucionalidade, em pauta. São duas relatadas pelo ministro Marco Aurélio Mello. Como é que vai ficar isso? Porque o que a gente percebe é que as prisões em segunda instância estão valendo, tanto é que o ex-presidente Lula está preso porque foi condenado na segunda instância, mas há controvérsias aí porque a Constituição diz que o processo uma pessoa só pode ser presa depois de um processo transitado em julgado. Como é que fica isso? O Congresso vai regulamentar o que é transitado em julgado ou é preciso mudar a Constituição? Na verdade, mudar a Constituição precisa muito cuidado porque se trata de cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula imutável. Para mudar seria só por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte? Assembleia Nacional Constituinte. Agora, o que é preciso é saber o limite da interpretação que se dá a isso. Mas isso o Supremo já fez, né? Mas ele fez e desfez, pode, mas... né? O que você percebe? Que, bom, até os juízes e promotores encaminharam, não sei se é abaixo-assinado, enfim, um documento em uma nota técnica para o Supremo, onde eles elencam quais são os argumentos que sustentam a possibilidade de prisão, sim, a partir da condenação em segunda instância. Para você ter ideia de alguma coisa nesse sentido. Quem conhece o processo sabe que da segunda para a terceira instância, os recursos não têm efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, supõe-se que ele deva ser praticado, que ele deva ser efetivado, ou seja, que a prisão deva acontecer. Outro detalhe, se nós levarmos ao limite ao absoluto direito à presunção de inocência, então nós não podemos ter prisão preventiva, porque ele está ainda inocente, ele não foi condenado. Então nenhuma medida dessas assecuratórias de processo, de investigação, seriam possíveis. A verdade é assim, nós tivemos extremos. O nosso Código de Processo Penal é de 41. Quando? No Estado Novo, no Estado autoritário. Então, ele é oriundo dessa situação ideológica da época. E o que ali se disse? Que não se poderia recorrer sem se recolher a prisão. Era pressuposto da admissibilidade do seu recurso você estar preso. Disso se evoluiu na época o que se diz é que foi lá na época do Fleury, que era o que famosa Lei Fleury. A Lei Fleury, o DOPS lá enfim, que também era na época, já de uma outra época revolucionária. Ali se entendeu que não, se tivesse bons antecedentes, primário, poderia o juiz, mas de novo, poderia o juiz não determinar o recolhimento, ou o recurso seria possível, ainda que não recolhido à prisão. Agora, o Supremo, em 2009, ele admitiu a possibilidade de prisão. Então, quando a gente percebe que a ministra Carmen Lúcia retém, eu acho que ela está, de alguma forma, preservando a credibilidade do Supremo. O Supremo não pode decidir hoje de um jeito, amanhã de outro, depois volta, depois vem. Jurisprudência de uma semana, né? Exatamente. Que foi o que a ministra Rosa Weber citou naquele polêmico voto dela, né? Que merece elogio. Ela disse, olha, eu penso diferente, mas o Supremo decidiu como é que eu vou agora, porque eu penso diferente, eu vou... Isso deveria ser um modelo, um exemplo para os demais, ou seja, vamos com calma. Um dos pressupostos do ordenamento jurídico é a segurança jurídica. Segurança significa previsibilidade. Você precisa saber o que um juiz vai decidir diante dessa circunstância. Nós estamos, de novo, com essa possibilidade de... Eu acho que vai ficar muito casuística. Se houver mudança, né? Agora, deputado, eu costumo dizer que existem dois tipos de cidadãos, né? Um cidadão que tem dinheiro e que pode recorrer e o outro não.
porque para a maioria do povo brasileiro, já na cabeça dele, ele entendia o seguinte, que ele cometeu um crime já é preso. Se ele for condenado ali pelo juiz de primeira instância, aí que ele está preso mesmo. E, de repente, a gente descobre que não é bem assim. Ele só pode ser preso depois de condenado em segunda instância, coisa que muita gente nem sabia que existia. Verdade. Porque isso é palavreado de advogado, né? Verdade, é. Isso não leva as pessoas a ficarem assustadas? Bom, eu não diria assustadas, ao contrário, porque na opinião popular, quando ele vê alguém na rua que ele sabe que cometeu crime, ele não se conforma, ele quer não se um conforma, cidadão está solto. recolhido. Isso é humilhação até para a família da vítima. Exatamente. Mas o julgamento, agora, é outro viés. O que nós devemos fazer? Levar a punição na segunda instância ou agilizar a justiça, para que ela decida rapidamente se deve ou não, ou seja... Não são as duas coisas? Sim, mas nós estamos partindo por eu diria uma proposta que leva a que o julgamento tardio, como tem acontecido, e que daí também não é... O Rui Barbosa já dizia que justiça tarda não é justiça, senão suprema injustiça. E nós estamos valorizando isso e permitindo isso sem consequências. Virou uma estratégia de defesa, né? Qualquer Postergar, advogado... né, hoje, prescrição. Quantos casos que qualquer nós advogado conhecemos? hoje já coloca lá na inicial, que é quando se apresenta a defesa, ele coloca o artigo da Constituição para chegar no lá em cima. Supremo, né? É verdade. Virou uma estratégia. Por isso que eu disse que os grandes advogados brasileiros são os processualistas. A gente fala do direito adjetivo. São os que trabalham ali nos Nos meandros da lei, nas né? filigranas do processo. E agora, falando, além dessa ficha limpa, a lei da ficha limpa, ela já prevê que condenado por um órgão colegiado, no caso de segunda instância, já não pode concorrer a mandato eletivo. No caso do presidente Lula, e já há alguns casos nesse sentido, em que a pessoa, mesmo condenada, ela recorre e acaba, por uma liminar, conseguindo registrar uma candidatura e se manter na campanha. O senhor acha que isso pode acontecer com o presidente Lula, ou por ser uma eleição presidencial, eles vão acabar, os juízes, no caso, né, os ministros? Julgando mais rapidamente. Acaba julgando mais rapidamente. Qual é a sua avaliação? Assim, a sua colocação é verdadeira. Ele está sendo julgado pela justiça comum, não pela justiça eleitoral. E quem pode dizer que ele é inelegível é só a justiça eleitoral. Então, aquilo é condenado, isso é um pressuposto para que alguém apresente impugnação na justiça eleitoral. E a lei eleitoral diz que os impugnados podem fazer campanha, têm direito a tudo, até que a justiça eleitoral diga ele é inelegível. E ainda diz que, nesses casos em que há essa inelegibilidade, o tribunal pode, sim, permitir que os recursos tenham efeito suspensivo. Ou seja, é toda uma estrutura para permitir que haja a candidatura. E o que é triste, claro que agora nesse macro, porque o Brasil votando em alguém que está sob risco, mas isso a gente vê a todo tempo. Se vocês forem agora aqui no Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver que estão julgando questões ali que revertem eleições que aconteceram porque ele era inelegível. E um país em que tem uma justiça só para a área eleitoral. Se vocês lembrarem do caso lá da Rosiane Sarney, ela ficou 2 anos e meio ou mais, para daí reconhecerem que ela não poderia... Vários casos. Então, deputado, algumas perguntas aqui. O Iranildo, de Itaboraí, do Rio de Janeiro. Obrigado, Iranildo. Ele fala, doutor José Maria, eu não sou doutor, sou jornalista, não sou advogado, mas obrigado, Iranildo. Ele gostaria de saber do deputado Osmar Serralho como justificar a interpretação do Supremo Tribunal Federal no caso de prisão em segunda instância, se a decisão viola literalmente o dispositivo expresso na Carta Magna. O deputado já respondeu, Iranildo, obrigado. E veio aqui uma boa noite, equipe do Frente a Frente. Parabenizo a esmerada produção do programa, a seriedade e a boa ética dos apresentadores. Obrigado. Desejo felicidades plenas ao deputado Osmar Serralho do Paraná. Elvis de Jesus, ele é teólogo e guarda civil municipal de São José dos Campos.
E, por último, aqui mais uma mensagem, vem de Ituiutaba, em Minas Gerais, a cidade chama Ituiutabão, que é o apelido de Ituiutaba, né? A Camila que pergunta: boa noite, deputado Osmar Serralho, por que o pedido de impeachment não vai à votação da Câmara dos Deputados, sendo que está comprovado que o presidente é um corrupto? Obrigado, Camila. Deputado, um presidente da Câmara pode mesmo segurar um processo de impeachment? É uma das competências que ele tem. Isso já está definido. Sim. Isso nunca passou pelo Supremo, não? Não, nunca, né? Até porque é assim. Então, a resposta para a Camila é que seria, depende do presidente da Câmara. O limite disso seria a destituição do presidente. Vamos supor que a Câmara dos Deputados chegue à conclusão de que ele está obstruindo, e daí... Mas se houver uma maioria, não pode fazer um requerimento e pedir que ele decida? Que ele ponha isso em votação, alguma coisa desse tipo, uma maioria da casa? Eu não poderia afirmar isso. Que não é o caso porque o presidente Michel Temer ainda tem maioria. Tanto é que ele escapou de duas denúncias. Especificamente, nesse caso. Mas se que, houvesse que, uma além maioria desses contrária... casos específicos, nós sabemos que existem inúmeros pedidos de impeachment lá pendentes. Sim, são 12. Então, aí, realmente, é a competência dele. É igual você dizer, não há como fazer com uma ministra Carmen Lúcia coloque os ADCs em votação. É competência dela. O regimento interno do Supremo define que a presidente faz a pauta. Mas o ideal mesmo seria que agora, neste momento, depois do governo Michel Temer, né, que o Congresso se reunisse e fizesse uma legislação sobre o processo de impeachment, né, toda a tramitação que não existe. Ele toma emprestado algumas normas, né, que fizesse longe de qualquer julgamento, né, e que ficasse uma lei valendo para ir para frente. Quando nós fizemos a CPI, nós fizemos propostas, inclusive, em relação à lei, eu acho que é 1079, a lei que disciplina o impeachment. Por sinal, até em relação às propostas que nós apresentamos, para vocês terem uma ideia, isso em 2006, está lá. Nós estamos em 18. Proposta nossa de fim do foro privilegiado. A CPMI dos Correios apresentou uma proposta para terminar com o foro privilegiado no Brasil. E ficou por isso mesmo. Até hoje. E também uma legislação sobre o impeachment. Sobre o impeachment também. Nós fizemos várias propostas que eram interessantes, que certamente se elas tivessem sido implementadas, nós não teríamos chegado ao que nós chegamos de novo no Petrolão. Que nós criávamos uma comissão, nós temos as comissões permanentes, nós estamos criando uma comissão permanente de investigação de corrupção nas casas. Mas não existe a Comissão de Fiscalização e Controle que faz esse papel? Mas é específica para corrupção. Porque, veja só, a Comissão de Justiça pode fiscalizar nos assuntos relativos ao Judiciário. A Comissão de Educação sobre os assuntos relativos, fiscalizar os órgãos de educação, tudo. Nós faríamos isso tudo numa comissão que seria especializada nisso. Outro que nós pedimos, a criação... Está no seu relatório. Está no relatório. Nós sugerimos a unificação das informações. Você pega o Tribunal de Contas tem dados, a Polícia Federal tem dados, o COAF tem dados, um para o lado, outro para o outro, cada um responsabiliza ali, mas todos os órgãos de fiscalização, nós fizemos uma junção disso tudo, para que quando alguém cometesse lá no Amazonas, se ele fosse no Rio Grande do Sul fazer qualquer coisa, uma empresa, todos soubessem. Tudo transparente, possível. Não votaram. Isso nada disso avançou. Perfeito. Nada. Olha, muito obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. Hoje a nossa conversa foi com o deputado Osmar Serralho, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e foi o comandante da CPI dos Correios, o material, a matéria-prima que originou o julgamento do Mensalão e que levou ali à condenação de pessoas importantes, inclusive 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados. Deputado Osmar Serralho, muito obrigado por sua participação aqui nessa mesa redonda. Eu aqui agradeço esse privilégio, para não dizer que é um foro especial, esse privilégio de estar aqui com vocês, porque a gente sabe da admiração que o Brasil todo tributa a uma rede que tem a credibilidade que vocês têm. Perfeito. Obrigado, deputado. E nessa conversa aberta aqui, a minha parceira Denise Rotenburg. Denise, boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Mais uma vez, obrigada Obrigado por ter deixado a sessão lá do Congresso
para vir aqui debater com a gente. E também obrigada a você que assistiu o nosso programa. Olha, nós estamos em tempos aí de análise e de acompanhamento. Eu queria agradecer a todos, a gente traz aqui toda quarta-feira no Frente a Frente, pessoas que fazem a sua vida, que fazem a política para que você tenha a sua ideia. E olha, continue aqui na Rede Vida, começa agora o Jornal da Vida com as principais notícias nacionais e internacionais. Muito boa noite e obrigado.